Então, meus amigos do terceiro ano, um ótimo dia a todos. Hoje eu vou dar continuidade aqui à nossa aula introdutória de funções no aspecto geral, tá? A gente vai ter uma conversa complementar em relação ao que já aprendemos na semana passada. E aí vocês terão a capacidade de realizar todos os exercícios do primeiro capítulo da segunda apostila de matemática 1, ok? Então vamos lá. Na semana passada a gente falou sobre função injetora, objetora, sobrejetora, como funciona uma função, quais são as condições para que uma relação entre dois conjuntos seja considerada uma função. E aí hoje a gente vai falar sobre algumas coisas um pouco mais específicas e mais elaboradas, né? O primeiro comentário que eu queria fazer com vocês aqui é quando eu tenho funções de domínio explicitamente restrito. O que acontece nessas funções aqui? Nessas funções já existem algumas condições especiais que vocês precisarão analisar antes de qualquer coisa na função, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, esses são os casos comuns de função com domínio explicitamente restrito, e eles funcionarão da seguinte forma. O primeiro caso é quando eu tenho uma constante dividida por um polinômio p de x. Nesse caso aqui, qual é a restrição explícita de domínio? A restrição explícita de domínio é o seguinte: existe divisão de uma constante qualquer por zero? Ou de um outro valor qualquer por zero? Não, não existe. Então, o que precisa acontecer? A parte de baixo desse tipo de função, p de x, precisa ser diferente de zero, né? E aí você vai analisar essa função que tem aqui embaixo, vai analisar esse polinômio e vai restringir os valores de x de forma que isso aqui nunca seja zero, né? Quando eu tiver uma função do tipo f de x é igual a raiz de índice n de um polinômio p de x, onde n é par, vocês sabem de uma coisa, vocês sabem que não existe raiz de índice par de número negativo, que isso forma um número complexo, e números complexos não podem ser representados graficamente, ou seja, quando isso acontecer, a minha função p de x deverá ser um valor maior ou igual a zero para que a função exista, né? E eu juntando os dois casos, quando eu tiver uma constante dividida por uma raiz de índice par de número negativo, bom, não pode ser negativo e nem pode dar zero, então chegaremos à conclusão que p de x precisa ser maior do que zero, né? Por exemplo, só para vocês terem uma noção aqui, vou fazer um exemplinho. Se eu tiver uma função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6, sei lá, né? Aí não pode dar zero aqui na parte de baixo. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar e vão calcular as raízes dessa função aqui, né? E aí vocês perceberão, né, resolvendo uma simples equação de segundo grau, que aqui para que seja igual a zero, ou x igual a 3, ou x igual a 2, né? Só que como eu não quero que dê zero, então na verdade eu tenho que ter os meus valores de x diferentes de 3 e de 2. Ah, professor, agora estou começando a entender. Cara, é muito simples, né? Outra coisa importante que eu preciso falar com vocês, e essa aqui vai ser bastante útil, tá? Eu vou falar hoje, mas eu vou bater nessa tecla durante várias aulas nossas de função. Sobre vocês analisarem um gráfico de função. O que acontece? Eu preciso ensinar alguns nomes técnicos de algumas coisas que acontecem. Claro que eu coloquei um gráfico absurdamente feio e nada a ver para vocês aqui, tá? Esse gráfico não é nem um pouco a cara do tipo de prova que vocês prestarão, né? A princípio, a não ser que tenha alguém na sala aí que vai fazer escola naval, alguma parada assim, né? Isso aqui definitivamente não é a cara da prova de vocês. Mas por que eu estou explicando? Porque eu peguei logo um caso difícil para que vocês, entendendo o caso difícil, achem os fáceis muito bobos, né? Vocês simplesmente riam dos outros casos. Então vamos aprender a analisar algumas coisas aqui. Primeiro, as regiões, né, os sinais de cada região da função. Isso aí você vai analisar simplesmente vendo se a função está na parte de cima ou na parte de baixo. Então aqui, por exemplo, entre menos 5 e menos 4,5, né, a função é negativa. Entre menos 4,5 e menos 1, esse valor que eu aqui defini, a função será positiva, né? Entre menos 1 e menos 2 aqui, entre menos 1 e 2, na verdade, a função será novamente negativa.
Entre 2 e 2,5 a função novamente torna-se positiva. Negativa, positiva. Como é que eu analiso isso? Se a função está embaixo, na parte de baixo do eixo, negativo. Está na parte de cima, positivo. Ah, professor, o sinal é muito fácil. É muito fácil. E as raízes da função? Raiz é toda vez que a minha curva característica da função ultrapassar o eixo x. Então ela ultrapassa o eixo x aqui, ó, no menos 4,5, no 2,5, no 2, no 4, né? Então essas seriam as nossas raízes. Então vamos lá, raízes. Menos 4,5, colocando assim na ordem crescente. 2, 2,5, 4, né? Ah, professor, e aqui nessa linha? Essa linha aqui, isso aqui tem um nome especial. Isso aqui se chama descontinuidade, tá? Descontinuidade. Descontinuidade. Minha galera que for fazer matemática, engenharia aí, um abraço para vocês, tá? Período que vem, né? Que vocês vão passar, eu tenho certeza. Não é corona, é rinite. Minha galera que vai fazer matemática e engenharia aí, ó. Abraço para vocês. Vocês vão lembrar muito desse nome aqui ano que vem, tá? Isso aqui é cálculo 1. Então, ó, isso aqui é uma descontinuidade da função, né? O que é uma descontinuidade? Eu tenho um trecho na função aqui e aí eu simplesmente interrompo a função e mudo completamente a característica, eu mudo a equação. Reparem que quando aconteceu uma descontinuidade, eu sempre preciso ter uma bolinha com o intervalo aberto e uma bolinha com o intervalo fechado. Por que isso tem que acontecer? Porque eu não posso ter um valor de x para dois valores de y. Lembra daquela história, né? Que uma vertical não pode passar em dois pontos na função. Então, se tem descontinuidade, tem que ser uma bolinha fechada e uma aberta, ok? Regiões de crescimento e decrescimento da função. Isso aqui é muito simples, né? Analisando a minha função aqui, por exemplo, no primeiro trecho, entre menos 5 e menos 3, aqui determinado, né? Entre menos 5 e menos 3, vocês estão observando que a função está crescendo em função do valor de x. Quando o valor de x aumenta, o valor de f de x também aumenta. Então, quando faz assim, crescente. Quando desce, decrescente. Então, ela é crescente entre menos 5, né? E menos 3, certo? Ela também é crescente entre menos 2, ou melhor, acabei não definindo esse ponto aqui, vou chamar aqui, sei lá, está muito perto, vou chamar aqui de 1,7, por exemplo. Então, ela também é crescente de 1,7 até esse ponto aqui que eu vou chamar de 2,2. Então, ela é crescente de 1,7 até 2,2, né? Vocês estão observando aqui, ó. A função cresce em função do valor de f de x, né? Essa função também será crescente, né? De, sei lá, vou chamar um valor aqui de 3 até 6, por exemplo. Então, ela também será crescente de 3 até 6, né? Tudo que eu preciso analisar é o quê? É se os meus valores de f de x crescem em função dos valores x, tá? E quando que ela é decrescente? Ela é decrescente, por exemplo, na região aqui, ó, entre 0 e 1,7. Ela é decrescente? Ela é decrescente. Então, ó, entre 0 e 1,7, né? Um detalhe importante, se eu incluir 1,7 aqui no sistema de cima, né? Embaixo ele não pode ser incluído, então se o colchete é virado para dentro e um tem que ser virado para fora no outro, né? Deixa eu ver onde mais ela é decrescente. Ela é decrescente de 2,2 até 3, né? Então, união de 2,2 até 3, ela também é decrescente, né? Então, esses trechos aqui revelam que a função tem seu valor diminuído em função do valor de x. Ela também é decrescente aqui, ó, após o 6. Então, vou colocar aqui, ó, de 6 até mais infinito, que
eu não tenho ideia do que acontece para lá na função. Então, eu também posso representar como uma função decrescente nessa região, né? E além disso, existem algumas coisas interessantes aqui, os nomes legais, tá? Que não são necessários agora, mas, mais uma vez, alô galera da matemática, física, engenharia, é... Olha só, quando tem alguma coisa desse tipo aqui, né? Esses pontos mais altos ou mais baixos da função, né? Vocês vão analisar o seguinte, existe algum ponto maior do que esse aqui na função? Se não existe, né? Vocês podem observar aqui que nessa região visualizada eu não consigo observar nenhum ponto mais alto que esse 5 aqui, então eu digo que isso é um máximo absoluto, né? Existem algumas outras coisas interessantes também. Aqui, ó, nessa região, eu tenho um ponto de máximo, eu tenho um pico nessa função aqui, mas existe um valor maior que esse na função, né? Então eu posso dizer que isso é um máximo local, né? Da mesma forma eu tenho aqui, ó, mínimo absoluto e mínimo local, tá? Não precisa vocês se prenderem a esse conhecimento de máximo absoluto, máximo local, mínimo absoluto, mínimo local. Isso ainda não é exigido de vocês, ok? Algumas coisas importantes também sobre composição de funções, tá? Como é que funciona a composição de uma função? Numa composição, eu simplesmente vou substituir na variável de uma função por outra função inteiramente, né? É igual pizza de abacaxi e abacaxi de pizza. Vocês já viram esse meme lá na internet, né? Como é que vai funcionar então? Por exemplo, eu tenho duas funções f de x e g de x aqui. Quando eu faço o f de g de x ou o f bola g, tá? Isso aqui denota a mesma coisa. Eu vou substituir na variável da minha função de fora a função que está dentro. Então eu tenho lá a minha função f de x, é 2, né? E aí o x aqui eu vou deixar em aberto, mais 1. Então eu vou, no lugar da minha variável aqui x, da minha primeira função, eu vou jogar a minha função no g de x, porque é f de g de x. E aí eu coloco aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Vou aplicar a propriedade distributiva e isso vai originar então o 2x ao quadrado, né? Aplicando a propriedade distributiva, 2 vezes menos 5x menos 10x, 2 vezes 6, 12, mais 1 aqui de fora, 13. Então esse é o meu f de g de x. Caraca, professor, muito fácil. É muito fácil mesmo, cara, né? Se eu quiser fazer g de f de x, eu vou lá, ó, pego a minha função g, então é alguma coisa aqui, né? Ao quadrado, que eu tenho x ao quadrado, menos 5 vezes alguma coisa, mais 6. E aí, no lugar de alguma coisa, eu coloco a minha função que está aqui dentro, o f de x. Então, ó, 2x mais 1, 2x mais 1. E aí, vou desenvolver esse negócio feio aí. Então, vai ficar 2x mais 1 ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, né? Então, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4x, mais 1, com o quadrado do segundo, né? Menos 5 vezes 2x, menos 10x, menos 5 vezes 1, menos 5, mais 6, né? E aí vou juntar essa coisa maravilhosa, então vai ficar, ó, 4x ao quadrado, 4x menos 10x, menos 6x, né? E 1 menos 5 vai dar menos 4 mais 6, mais 2. Beleza? Se eu quiser fazer f de x, eu posso fazer f de f também. Então eu pego lá, ó, a minha função f é 2 alguma coisa mais 1, né? E aí no lugar de alguma coisa eu boto a função de dentro, 2x mais 1. E vou aplicar a distributiva. Então 2 vezes 2, 4x, 2 vezes 1, 2, né? Mais 1 vai dar 4x mais 3, né? E aí eu fiz o meu f de x. Uma observação importante, tá? É muito legal vocês tomarem conhecimento disso aqui. Quando eu faço uma composição f de x
com g de x, né? O grau dessa função, o grau da composição, é o produto dos graus f de x e g de x, né? Então, se eu fizer a composição, sei lá, de uma função do terceiro grau com uma função do 15º grau, com uma função do quinto grau, na verdade, qual vai ser o grau da função composta? Vai ser 15º, que eu vou fazer 3 vezes 5, 15, tá? Inversão de funções. A inversão é a substituição de variáveis em uma função, transformando o domínio em imagem e a imagem em domínio, tá? Como é que eu faço, por exemplo, a inversão de uma função do primeiro grau? Isso aqui é bem simples, né? Eu vou simplesmente mudar os valores de lugar. O que era f de x passa a se chamar x, e o que era x passa a se chamar f a menos 1 de x, né? Que é a minha denotação para a função inversa. Vou passar 1 para lá e está pronto já, olha que maravilha. Então, f a menos 1 de x é igual a x menos 1. Caraca, professor, isso é muito fácil. Do primeiro grau realmente é fácil. Qual que é a mais feinha? A mais feinha... Ih, olha, eu fiz fazendo besteira aqui, ó, x menos 1. A mais feinha é a do segundo grau, né? A do segundo grau, eu vou apresentar uma técnica para vocês aqui interessante, que é a técnica de complementação de quadrados, tá? É até legal vocês já conhecerem essa técnica, porque vocês vão utilizar ela, por exemplo, quando estiverem aprendendo sobre as cônicas na equação da circunferência. Essa técnica é bastante utilizada, tá? Então eu faço a mesma coisa que eu fiz no anterior, só que agora eu vou precisar completar um quadrado perfeito aqui, para vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então o que era f de x eu chamo de x, e o que era o x eu vou chamar de f a menos 1 de x, ou vou chamar de y para ficar menos feio. Então y quadrado menos 4y mais 3, né? E aí, vocês têm que fazer alguma coisa aqui que transforme essa função num quadrado perfeito, né? E aí eu vou dar uma ideia para vocês. Isso aqui é parecido com x menos a ao quadrado, né? Porque tem alguma coisa ao quadrado menos aqui no meio, né? E aí quando eu desenvolvo x menos a ao quadrado, o que vai acontecer? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu posso dizer que menos 4y é menos 2 vezes o primeiro, né? Menos 2 vezes y, vezes o segundo termo que eu não sei qual é, né? Então, menos 2y é igual a menos 4a, menos 4y, menos 2ya é igual a menos 4y, né? E aí eu vou cortar aqui, ó, vapo, né? Vai ficar 2 aqui, certo? Y com y, então a é igual a 2, né? E aí, se o a é igual a 2, então eu tenho aqui x ao quadrado menos 2ax mais o quadrado do segundo, né? Mais a ao quadrado. Então, aqui ao invés de ter 3, eu teria que ter quem? Eu teria que ter 2 ao quadrado, eu teria que ter 4. Né? Então, o que eu faço? Para isso aqui virar 4, eu vou somar uma unidade. Só que para eu somar uma unidade do lado de cá, eu tenho que somar do outro lado também. Então, vai ficar assim, ó, x mais 1 é igual a y ao quadrado menos 4y mais 4. Beleza? X mais 1 é igual a y ao quadrado menos 4y mais 4. Aí formou, cara. Tira a raiz dos dois lados. Então, raiz de x mais 1 vai ser igual a raiz de alguma coisa ao quadrado, é igual a alguma coisa, né? Vai ser igual a y menos 2, que foi o termo que eu encontrei aqui, ó, y menos 2. Vou passar o 2 para lá, então y é igual a raiz de x mais 1 mais 2 fora da raiz. Caraca, maluco! Então, é uma técnica um pouco chata, mas não é nada de tão mirabolante que vocês não conseguirão fazer, né? Então, a função inversa, f a menos 1 de x, é igual a raiz de x mais 1, mais 2 fora da raiz.
com uma observação importante. Para que uma função seja inversível, para que eu consiga fazer o processo de inversão, ela tem que ser bijetora, tá? Senão não dá para inverter, ok? Então, para uma função ser considerada inversível, ela tem que ser bijetora, ou invertível, sei lá, como é que está escrito nos livros. E só sobre a previsão gráfica de funções inversas, né? Quando eu tiver uma determinada função f de x, x, y aqui, ó, f de x, essa função tem um gráfico característico, né? O gráfico da sua função inversa será simétrico em relação à identidade. O que é a identidade? Identidade é essa reta aqui, ó, é a reta f de x igual a x, tá? E aí, simétrica em relação à identidade quer dizer que a minha função vai formar o mesmo desenho ao contrário, como se isso aqui fosse um espelho. Ah, tá, professor. É isso aí. Então, aqui, ó, f de x, né? F é menos 1 de x. E essa aqui é o f de x, tá? E outra parada maneiríssima, né? Pessoal da engenharia, física, matemática, essas coisas da vida aí, que vai sofrer na vida que nem eu, né? Se vocês fizerem a composição, né, f de x do f é menos 1 de x, se vocês fizerem a composição de uma função com ela própria, o resultado é a identidade, tá? Isso aqui é bem interessante, pode adiantar vocês em muita coisa, ok? Então, meus amigos, é isso. Agora vocês estão completamente prontos e capazes a realizar os exercícios do primeiro capítulo da segunda apostila. Grande beijo a todos e até a nossa próxima aula. Caso tenham dúvidas, basta entrar em contato comigo e eu vou responder vocês da melhor maneira possível e mais rapidamente possível. Valeu? Então, é isso aí, galera. Fiquem em casa, hein?